Pronto, tá gravando. Quero mais uma vez, então, pedir boa noite a todas e todos, pedir desculpa pelo imprevisto, né, no início da aula, na plataforma, né? E então estamos dando início ao curso Viver a Escrita já foi, teve um professor que perguntou de crônicas, né? Não, esse curso é o Arte de Contar Histórias, a importância. Oh, meu Deus do céu, peraí, só um minutinho que deu um problema aqui. Hoje tá difícil, gente. Vou arrumar aqui um negocinho e tem mais gente pedindo para entrar. Peraí. Pronto. Porque eu estou vendo aqui que ficou um monte de mensagem pendente da questão do acesso. Então, estamos dando início ao curso A Arte de Contar Histórias, a importância da oralidade no encantamento literário. Esse curso de hoje foi planejado pelo projeto Academia Estudantil de Letras, projeto AEL, da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou o Samir. Danilo, eu espero que até semana que vem o Google esteja restaurado para a gente poder usar o Google Sala de Aula e o Meet. Porém, até lá eu avisarei vocês, tá bom? É, bom, o... esse nosso curso foi planejado pelo projeto Academia Estudantil de Letras, o projeto AEL da Secretaria Municipal de Educação. Eu chamo Samir, trabalho na secretaria, coordenando o projeto AEL. O projeto AEL é um projeto de literatura e teatro que existe na nossa rede há quase 20 anos, precisamente 19 anos e 11 meses, estamos perto de completar os 20 anos do projeto AEL, agora no dia 30 de maio. Ele foi criado pela professora Sueli, conhecida por todos como Suelizinha, e esse projeto se expandiu por toda a cidade, começou em uma escola, da André Penha, e foi se expandindo, sendo acolhido pela nossa rede, e hoje em dia, gente, não tem problema, eu sei que alguns professores comentaram que tiveram dificuldade para acessar, o Meet gera a lista de presença, fiquem tranquilos, o importante é que vocês estão aqui. E desculpa mesmo, isso até desestabilizou até a minha proposta para hoje, mas nós vamos lá. O projeto foi crescendo por toda a cidade. Hoje em dia, é um projeto que existe nas EMEFs, como foi planejado inicialmente, e há alguns anos nós planejamos uma expansão do projeto para a educação infantil. E nessas circunstâncias, esses últimos 2 anos, muitas escolas, principalmente EMEIs, claro, mas tem professores de SEI também que têm dialogado muito conosco, pensado nessa expansão do projeto para toda a educação infantil, porque quando a gente pensou na ideia da expansão da EL para a educação infantil, antes de pensar propriamente numa EL para crianças pequenas, né, no EMEI e no SEI, a gente está pensando em ter um diálogo maior com os educadores de SEI e EMEI e discutir bastante a importância da leitura e da literatura para esse campo. Óbvio que os professores sabem disso, mas, de certa forma, trazer a experiência do projeto AEL, as vivências que nós tivemos com diferentes faixas etárias nas EMEFs, né, de primeiro ano ao EJA, e ter uma possibilidade de falar da importância de projetos literários na educação infantil antes de qualquer coisa. E tem sido muito rico, muito proveitosa essa conversa. Então, esse curso, eu vou dizer que, na verdade, surgiu como uma ideia de um curso a mais para os professores do que nós estamos chamando carinhosamente de AELzinhas, né? As escolas de educação infantil que têm o projeto AEL, que têm desenvolvido o projeto AEL. Estamos ainda numa fase de muita experimentação, de vivências, no qual o projeto está se constituindo, né, para essa faixa etária, para esse público. E então está sendo um momento muito rico, uma troca muito legal, sem a gente previamente criar regras, né? Não, a EL na educação infantil é assim, acontece dessa forma, e etc. e tal. Está sendo uma troca muito legal. A gente criou um grupo de WhatsApp para professores de educação infantil. Então, tem professores que não estão desenvolvendo a EL, mas já têm experiências literárias e têm tido essa troca com os demais educadores. E esse curso surgiu um pouco nessa ideia também, de ter uma contribuição. Nos últimos 2 anos, a gente teve um curso para professores de EMEI,
é chamado, não lembro exatamente o nome, a gente, felizmente são muitos cursos, né? Mas a experiência literária na educação infantil, né? A literatura na educação infantil. Então, a gente desenvolveu cursos dentro desse tema e falamos bastante da EL também nos cursos. Esse ano a gente pensou em trazer um outro tema que não foi muito aprofundado nos outros encontros, que é a arte, como a gente falou no título do curso, né? A arte de contar histórias, a importância da oralidade. Então, para não tomar mais o tempo, já que o tempo vai, literalmente hoje mais ainda, né, estar contra nós, eu vou... Olha, gente, engraçado que eu já até esqueci como usa um pouco o Meet, o Teams, né? Porque a gente está usando tanto o Teams, né? O Meet nos últimos anos, né? Que eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu abrir o arquivo, só um minutinho. Bom, antes, eu vou compartilhar a minha janela, porque eu quero mostrar para vocês a nossa turma no Classroom, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que vai aparecer para vocês. Deixa eu ver se está compartilhando. Alguém só me confirma se está compartilhando. Ó, eu vou mostrar aqui o nosso mural do Classroom. Está aparecendo para vocês? Sim, professor. Obrigado, viu, gente? Estou um pouco Sim, perdido tá. com Teams, né? Então, nós criamos a turma no Google Sala de Aula. Vocês foram inseridos nela, né? Olha que ironia do destino. Na inscrição, a gente pediu o e-mail do Teams, mas foi sem querer, né? Esses bastidores da vida, né? Tanto que depois, aqueles que eu não tinha o @edu, eu fui mandando mensagem particular. Muitos aqui são prova disso, que eu fui mandando mensagem no WhatsApp, falando, olha, por gentileza, acesse a turma, né? E mandei o link da nossa turma na sala de aula do Google. Então, começamos oficialmente hoje o curso, né? São 2 encontros, um hoje e um na segunda-feira que vem. É um curso bate e volta, bem rapidinho. Só que durante essa semana a gente vai disponibilizar bastante materiais que entendemos que podem ajudar vocês também. E tem um motivo para o curso ser curto, é porque felizmente nós vamos ter outras formações que vão começar em seguida também, entre elas um curso sobre o Projeto AEL, que é o Gestão e Acompanhamento do Projeto AEL, o GAEL, que vão ter encontros online e presenciais. Então, esse nosso encontro são dois encontros síncronos online, mais as horas assíncronas com as atividades que nós vamos realizar. Uma dessas atividades foi postada hoje, a gente até coloquei um título, para começo de conversa, né? Então, eu coloquei uma citação do J. Borges, né? Uma bela... Eu acho que seria interessante eu falar. Tem alguém com o microfone aberto. Que na outra Adriana. reunião, eu coloquei fazer só de plantão, que não todo mundo. Teve uma mãe que falou assim, elas estão se escondendo para não nos enfrentarem. Gente, eu não sabia que era batalha. É a Elisângela. Elisângela está com o microfone aberto. Agora foi. Não é Elisângela, não. Bom, agora mutou de novo. Bom, obrigado, viu, gente? Essas são as dificuldades do Teams. Na atividade, a gente colocou uma citação, uma epígrafe do J. Borges no livro Memórias e Contos de J. Borges. Então, o que a gente pediu de antemão para conhecer vocês é que vocês, na função de comentários, até coloquei em negrito, responda como comentário, não precisa postar como atividade. Teve até alguns professores, até tá aqui, 4 entregues, que mandaram como atividades. Não tem problema. Mas o legal de colocar como comentários é que aí fica um mural no qual todos podem ler a resposta do outro colega. E já está muito legal. Eu postei agora à tarde, já quase 40 pessoas colocaram, né? Qual a referência de vocês quando a gente fala de oralidade e contação de história? Então, tem alguns que vão lembrar da avó, vão lembrar do vizinho, vão lembrar do tio, dos pais, né? Alguma referência, ou não teve alguma referência em relação à oralidade. Então, basicamente, a atividade 1 é essa, nós vamos ter mais outras 3 atividades ao longo do curso, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui. Então, só queria mostrar para vocês isso.
Agora sim, eu vou compartilhar os slides para hoje. Peraí que tem uma professora pedindo para entrar. Agora sim. Compartilhar. Agora está aparecendo para vocês a tela? Sim, né? Então, o curso, novamente, né, o título é um curso do Projeto AEL, né? Creio que a maioria de vocês conhecem o projeto. Eu coloquei algumas fotos aqui, que, aliás, a gente sempre usa, né? Algumas fotos com direito autoral, do próprio projeto na educação infantil. Aliás, eu falei muito da AEL na educação infantil, nas AELzinhas, mas o curso nós temos também professores de EMF. O público-alvo prioritário era professores de EMEI e de Fundium da EMF, mas, obviamente, a gente deixou aberto para outros professores também de Fundamental 2, porque entendemos que a contação de história pode e deve estar presente em todas as fases da vida do estudante, do ser humano, né? Não só do estudante. Mas a gente pensou com carinho esse curso, em especial para os professores da educação infantil. Então, aqui tem a nossa EMEI Holândia, eu sei que a Denise está aqui na aula, é ela, a professora Denise, a Luciana, sua parceira, também está aqui no curso. A gente tem muito carinho, porque é a primeira AEL na educação infantil, na EMEI Holândia, que é da Dreitaquera, a AEL Anderson Novelo. Então, aqui algumas fotos, né? A gente foi colocando, porque aqui mostra a experiência da leitura, da literatura, as práticas de mediação e a parte artística, que o projeto AEL também desenvolve muito, né? Então, aqui são algumas fotos das práticas dos estudantes. Eu não vou ficar me aprofundando muito sobre o que é o projeto AEL. Estou no Classroom, a gente vai poder falar bastante também sobre o projeto. Eu vou disponibilizar alguns materiais lá. Inclusive, para quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp também, do projeto AEL para Educação Infantil, fica aberto esse canal, que aí eu vou deixar também lá no Classroom, junto com esse material da aula de hoje também. Mas, como eu tinha dito, né, o projeto está crescendo por toda a cidade, e essas formações para nós são muito especiais para dialogar com a rede, para construir, né, pensar em outras ações, inclusive em outras formações para outros momentos. E eu não sei se... Eu só ia pedir um favor, eu não sei se para vocês aparece a opção de admitir quem está querendo entrar na sala, senão toda vez eu tenho que ficar voltando aqui quando apita, mas também... Por isso, se em algum momento eu parar de falar assim do nada, é porque eu fui fazer essa migração, tá bom? Então, o projeto AEL antes, que era previsto apenas nas EMF, não aparece. É porque eu criei com muita rapidez o link, eu nem coloquei configuração de qualquer pessoa poder entrar sem o arroba SME. Então, se alguém conseguir aprovando quem quer entrar, não tem problema. Eu agradeço, inclusive, tá bom? Inclusive, como eu disponibilizei o link em tudo quanto é lugar, tem pessoas que são ouvintes, né, que entraram e são bem-vindas aqui, com certeza, tá bom? O projeto AEL hoje em dia acontece em qualquer modalidade da nossa rede, EMEI, EMEFs, EMEFENs, EMEBs, CIEJAs, e a ideia essencial do projeto, como a própria ideia de academia prevê, é ser um ambiente acolhedor, de convivência, de trocas de experiências. Então, isso nós acreditamos que qualquer escola que queira desenvolver um projeto literário pode fazer. Então, essa é a essência do projeto AEL, e é nisso que nós trabalhamos muito quando a gente desenvolve as práticas do projeto, as propostas formativas. Bom, então eu vou pular, tudo isso eu ia me aprofundar mais, falando sobre o projeto AEL, como se desenvolve, eu ia aproveitar e vender o peixe do projeto, né? Mas como o tempo já passou bastante, né? Então, nós temos um canal da AEL no YouTube, né, do projeto. Inclusive, todas as formações do projeto AEL, inclusive essa, nós disponibilizamos depois no YouTube. Então, se quem entrou atrasado na aula, quiser pegar o comecinho que eu estou pedindo desculpa pelos imprevistos, né, depois vai estar disponível no YouTube. Para nós é um espaço importante como registro de memória, de documentação, de práticas do projeto. Nosso canal do YouTube na AEL tem mais de 500 vídeos desses 20 anos do projeto, tá bom? Uma coisa que a gente já falou em outras formações, mas eu vou retomar, para aqueles que já participaram de outros cursos, peço desculpa, né? Mas
isso vale tanto para as EMFs como para a educação infantil, né? A importância de constituir espaços de leitura na escola. Nossa rede recebe e recebeu, ao longo dos últimos anos, um acervo riquíssimo, de ponta, com autores contemporâneos, com obras clássicas, com uma variedade de gêneros literários, de estéticas, diferentes tipos de ilustração, tipos de materialidades dos livros. E então a gente tem um potencial muito grande para contribuir para o direito à literatura, que é uma premissa que o Antônio Cândido escreveu em um ensaio certa vez, que a gente defende muito a nossa rede, né? Então, obviamente que nós sabemos que as EMFs têm sala de leitura, um professor regente, que é o PSL, temos muitos aqui nessa formação, e temos, na educação infantil, e mesmo nas EMFs, né, a possibilidade de desenvolver espaços de leitura pela escola, no plural, né? Mesmo as EMFs, às vezes a sala de leitura já não tem espaço para mais livros, isso que bom, né? E por que não pensar, ressignificar os ambientes da escola e constituir outros espaços de leitura? E na educação infantil, nós fizemos 2 anos atrás, inclusive, um mapeamento para saber quantas EMEIs da rede tinham uma sala de leitura propriamente dita. E uma parte significativa das escolas não tem, por questão estrutural mesmo. Porque a escola tem uma demanda muito grande, porque tem outros espaços na escola, ou então, às vezes, tem uma brinquedoteca junto com um espaço de leitura, que não é um problema, muito pelo contrário. Então, cada escola tem uma realidade, tem uma estrutura arquitetônica, tem uma disposição física, tem escolas enormes, tem escolas menores, e o quanto é importante, independente da estrutura da escola, se pensar estrategicamente toda a equipe da escola, a comunidade escolar, a equipe gestora, os educadores, os estudantes, né, terem voz e participarem dessa construção, as crianças, né, da construção de espaços de leitura, né? E aí a gente sempre coloca algumas discussões, né? Se ele é um espaço acessível, se ele permite o diálogo dos livros com outras artes, se ele propicia o acesso a obras diversas, se ele propicia que haja conversa sobre os livros, que haja convivência, a sensação de hospitalidade, se ele propicia que o professor possa fazer a leitura direta dos livros ou a contação, que é o tema do nosso curso, e vamos entrar nele em seguida, propicia o contato direto com o livro e o brincar com o livro, e propicia que o acervo possa ser organizado e reorganizado conforme a intencionalidade. Então, são algumas questões que a gente coloca propositivas, né, que o grupo da escola pense isso constantemente, né, e que o espaço da escola, o espaço geográfico, o lugar, ele possa ser, antes de tudo, um ambiente, né, um ambiente que é construído, que seja acolhedor, que seja prazeroso, que seja lúdico, que seja inspirador, né? E isso é uma construção pedagógica, né? Que nós, sujeitos educadores, podemos tornar esse espaço vivo ou não, né? Então, esses cursos que a gente tem desenvolvido, né, ao longo desses anos, a gente tem problematizado muito essa ideia do espaço físico e o ambiente, né? O espaço físico tem que ser planejado, né? Tem que ser organizado, tem que ser pensado estrategicamente, e o ambiente é uma construção que vai do afeto, que vai também do planejamento, mas vai da intencionalidade pedagógica e trabalha com as dimensões afetiva, social, física e psicológica, né? Então, é uma coisa muito bonita, muito rica de ser construída, né, na escola. Pronto. Gente, eu quero agradecer quem está autorizando, as pessoas que estão querendo entrar, não sei quem é, quem são as pessoas, mas agradeço de coração, viu? Porque toda vez que eu volto aqui para autorizar, eu vejo que alguém já fez isso. Ô, Cimeia, show! Obrigado, viu? E, gente, eu não estou conseguindo ler, por enquanto, o chat, né? Ó, também a Ariana, obrigado. Gente, Samir, valeu. eu também tô, tá? Oh, valeu. Então, hoje está um dia complexo, Renata, obrigado, viu? Não tem problema, Ana Paula, tá bom? Mesmo quem não entrou com o e-mail correto, o Teams também gera, igual o Meet, ele gera uma lista dos participantes. Então, depois a gente consegue detectar quem são os presentes, e eu sei que tem mais gente do que as vagas do curso, porque alguns entraram como ouvinte, não tem problema, são muito bem-vindos, tá bom? Bom, voltando, né, sobre essa ideia de intencionalidade,
a gente sempre fala, tem um livro que é muito acessível porque tem na escola, antes de tudo, então ele já se torna bem acessível nesse aspecto, né? Ninguém vai ter que comprá-lo, mas é um livro que foi comprado recentemente por SMA, chegou em todas as escolas, pensado muito na educação infantil, que é o livro Ler Antes de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária. Então eu não vou discorrer sobre esses 8 mitos, a gente já falou em outras formações, inclusive sobre esses mitos, né? Mas tem um capítulo desse livro, para além dos mitos, né, que as autoras, né, Ana Carolina Carvalho e a Josca Baruch, elas vão discutir sobre a constituição de rotinas na escola. Muito do que eu estava falando anteriormente, né? E pensando nos espaços de leitura e pensando que a importância da leitura e da literatura estarem na rotina dos educadores da educação infantil, mas aí eu transmito também essa ideia para os professores de ensino fundamental 1, que são aqueles professores a gente sempre falava, né, eu quero o polivalente, que está o tempo todo com a turma, né? O quanto é importante que na rotina e no planejamento dos educadores a leitura e a literatura estejam presentes nesse cotidiano escolar, não apenas como uma coisa anexa. Por exemplo, faltam 10 minutos para acabar a aula, então deixa eu fazer uma leitura para, entre aspas, gastar o tempo, né? A gente já, por certeza, alguém já ouviu ou já viu uma prática nesse sentido, né? E não estamos recriminando. Que bom que o professor fez uma leitura, mas o quanto é importante que a leitura não seja uma coisa assim para matar o tempo meramente, para matar o tempo de forma prazerosa, como uma leitura de fruição, sim, né? E aí não é matar o tempo, é aproveitar muito bem o tempo, né? Mas que ela esteja presente ao longo das aulas, né? Na rotina do professor. E ela pode acontecer de 3 formas. Então, que é o tema do curso de hoje e da semana que vem, né? A transmissão oral da história, que é a contação, ou seja, sem o livro. 2, a leitura em voz alta / mediada, que é o contato com o livro, que é aquela experiência que a gente sempre vê o professor lá fazendo a leitura, mostrando a capa. Eu estou com um caderninho de anotações. Deixa eu pegar um livro de verdade, né? Fica melhor. Né? O professor mostrando o livro, mostrando os elementos presentes na obra literária e ele contando o que está escrito no livro, né? Ele lendo literalmente o que o escritor escreveu. Então, é o 2. E o 3, que é o contato direto com o livro. Então, qual dos 3 é mais importante? Empate técnico, né? Qual dos 3 tem que estar presente na escola? Todos. Né? O quanto é importante para a criança ter esses 3 tipos de experiências ao longo do ano, né? Ao longo das experiências. Isso vale para qualquer faixa etária. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? O quanto é importante a oralidade, a contação de histórias, o quanto é importante a leitura mediada, o texto escrito pelo autor e o professor ou o estudante lendo para os mais novos, né? Tem os projetos dos alunos mediadores, né? Que fazem maravilhosamente esse tipo de relação social que a leitura permite, né? E também o contato direto com o livro, né? Explorar, mexer, levar emprestado o livro não ficar trancafiado, ou então, de uma forma, uma sanção, um adulto que não permite que a criança mexa nele, né? Muito pelo contrário, a gente quer que os livros sejam usados ao máximo, se gastem, uma hora, né, sejam descartados, porque eles foram muito usados, né? O quanto é importante para a formação leitora esses 3 tipos de experiências, né? E aí, por que eu coloquei, né, que não existe uma hierarquia, dá um empate técnico, né? Obviamente, como eu tinha dito inicialmente, né, nossa rede comprou muitos livros e a gente valoriza muito que o trabalho de mediação literária seja realizado. Os professores que são de sala de leitura aqui, por exemplo, fazem um trabalho contínuo de mediação, né? A gente discute muito o papel social do mediador, né? A transmissão oral, contação de história, não deixa de ser também uma mediação, né? Só que ela é uma outra experiência sem o livro, no qual o contador de história vai construir o seu repertório e vai transmitir da sua forma, com a sua criação autoral, que é uma criação autoral, uma contação de história, uma forma de transmitir aquela história. O curioso do 3, né, que é o contato direto com o livro, eu já contei até em outros cursos, se eu não me engano, eu tive uma experiência não muito bacana na minha época de escola, eu estudei em escola estadual, e à época
tinha as bibliotecas, né, das escolas estaduais, né? Tinha, porque agora eles estão repensando a ideia de bibliotecas nas escolas estaduais. E tinha sempre um professor readaptado, né, um professor afastado, que era o responsável pela biblioteca. E no meu caso, eu lembro que tinha uma mesa, que estava lá esse professor, e as estantes de livro ficavam atrás dele. Ou seja, se a gente quisesse qualquer livro, era como se fosse uma loja, assim, sei lá, né, um bazar, sei lá. Você chegava a falar, eu quero o livro Escaravelho do Diabo. Né? Aí esse professor ia lá na estante, procurava o livro e trazia. Então, eu falava, gente, que triste. Né? Hoje em dia, na época, eu naturalizava aquela situação toda, né? Mas quando eu ia nas bibliotecas municipais, já era diferente, né? Era incrível essa experiência de poder folhear, explorar as estantes de livro, né? Pegar um livro na mão e ver se o livro é interessante, do que fala aquele livro, né? Então, eu tive uma frustração que depois, anos depois, eu fui refletir sobre isso, né? Dessa falta do contato direto com o livro, muitas vezes, né? E nossa rede permite isso. Isso é desde para os bebês aos mais velhos, né? Essa possibilidade de saber se eu quero ler aquele livro, dessa ideia também do livro enquanto uma obra de arte, na qual eu posso explorar todos os elementos presentes no livro, da materialidade, a ilustração, a guarda do livro, aos elementos informativos do livro, como informações, os dados biográficos do autor, se é um livro, o tipo de papel utilizado, o cheiro que tem no livro, né? São elementos que formam também o leitor. Bom, então, essas três referências são muito importantes, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui é óbvio para quase todos, né? Mas é sempre bom lembrar. E aí, quando a gente fala que é importante esses 3 tipos de leitura estarem presentes na escola, voltamos para o 1, porque o 3, beleza. Não, aqui na nossa escola o acervo está disponível, as crianças levam emprestado, temos o projeto de mala viajante, de empréstimo de livros, etc. e tal. Leitura mediada, não, estamos trabalhando, os professores têm feito mediação, têm apresentado os livros, fazem leitura para as crianças, ótimo. Aí chega na contação de história, e eu tenho certeza que o que eu vou falar agora, muitos já ouviram, né? E eu sei porque nós temos contadores de histórias aqui, nota 1000, quase profissionais, se não profissionais que vivem disso, eu quero dizer, né? Não porque são amadores, mas amadores no sentido de amar naquilo que fazem, sim, né? Mas temos alguns contadores de histórias maravilhosos aqui nesse curso, né? E eles tenho certeza que eles têm muitas experiências nesse sentido, né? Que muitas vezes esse tópico 1, né? Transmissão oral da história contação, não acontece porque o professor fala: ah, não, contação de história eu não faço, não. Isso é difícil, né? Eu não consigo me vestir para fazer uma encenação. Eu não consigo ficar fazendo aquelas vozes diferentes para fazer uma contação de história. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente se referencia em profissionais, artistas, né, arte-educadores, que vivem de contações de história e que muitas vezes usam esses recursos nas suas práticas de oralidade. Só que isso não é uma regra, né? A contação de história, o que precisa é uma pessoa que tenha repertório, tenha vontade e que queira compartilhá-la. Tanto que a atividade 1 do curso, né, como a gente colocou, mostra uma outra referência de oralidade, né? Quando o J. Borges vai lembrando, né, as suas referências de oralidade, né, na sua infância, né? Então, eu vou ler só o trechinho inicial, né? Foi criado no tempo em que o telefonema era um grito. Os remédios eram chás de folha de mato, o médico era uma risadeira, as festas eram comemoradas como um samba de toada e o almoço era um guisado de miúdo de boi. Na maioria das casas tinha uma almofada de pano para fazer rendas. Não existia rádio nem televisão. As diversões eram mamulengo, cantoria de viola, um terço rezado numa sala de chão de barro forrada, com uma esteira de periperi, com um altar cheio de flores e velas acesas em pires emborcados. Aí ele continua com outras inúmeras referências que ele vai trazendo da experiência humana, da troca, da comunicação, do contato, e isso está presente na educação infantil, está presente no ensino fundamental 1, está presente no ensino fundamental 2, que é o diálogo, a conversa, a troca.
o que está faltando muitas vezes é aprofundar a possibilidade da contação de história. Então, esse curso a gente vai trazer um pouco, não quero ser pretensioso e trazer uma receita, as técnicas prontas, né, para contação de história, mas a gente vai por um outro caminho, até porque o curso é curtíssimo e é online, que perde muito, né, um curso online em muitos aspectos, né? Mas a gente vai trazer inúmeras referências de autores intelectuais que vão discutir a importância da contação de história, por vários vieses, pelo campo da antropologia, pelo campo da educação, pelo campo da cultura popular, antropologia do folclore, né, dito folclore, pelo campo da sociologia. Então, a gente vai trazer alguns referenciais importantes da filosofia, que vão discutir um pouco a oralidade e a contação de história, porque também uma coisa que eu ouço muito, inclusive em cursos e até da minha equipe de formadores, é que se carece um pouco de bibliografia sobre o tema também. Então, eu tentei procurar achar caminhos, né, e autores, digamos assim, uma matriz mesmo de autores que vão discutir o tema e compartilhar um pouco com vocês, que eu acho que cada um deles vai trazer elementos que eu acho que podem ajudar na prática que vocês realizam. Então, vou falar um pouco de prática também, claro, né, não tem como não falar de contação de história, que é uma coisa viva, né, que exige a ação, não tem como não falar de prática, né? Até o nome, contação, né, já tem o ação presente ali, né? Mas é um curso que a gente vai discutir um pouco, mais do que técnicas de contação de história, mas elementos da importância da contação de história, tá bom? E o porquê desenvolver a contação de história na escola, tá? Então, o curso vai acontecer em 2 encontros, como eu tinha dito, né? E quais são os objetivos? Oferecer ferramentas relacionadas à arte de contar histórias, favorecer que a literatura esteja presente na escola em suas diferentes abordagens, entre elas a contação de história, e ampliar o repertório cultural dos educadores, dando subsídios para práticas literárias que utilizem a oralidade, né? Então, pensando no direito à literatura dos estudantes, a gente acredita que os elementos, né, a experiência da oralidade, da escuta, por meio de obras literárias, pode e deve estar presente. Já acontece muito e a gente acredita que pode ser mais ainda aprofundada, porque ela é permeada da ludicidade, é permeada da escuta, do compartilhar, da troca de experiências e das aprendizagens, né? Então, pensando no projeto AEL, ela tende muito a contribuir. E é um tema que a gente nunca tinha trabalhado em nenhuma formação do projeto, né? Então, qual é o conteúdo do curso? Colocamos alguns tópicos, né? Narrativas, oralidade, tradição, memória, experiência e imaginação. Então, a gente vai falar um pouquinho todos esses aspectos que eu coloquei aqui, né? A crise da narração na sociedade contemporânea, o texto do J. Borges, né? Aquele trechinho, aquele excerto que a gente colocou, é muito sintomático nesse sentido da crise da narração na sociedade contemporânea, né? Quando vem uma pessoa que morreu no finalzinho do ano passado, né? Um grande artista, né, como ele era, falando, na minha época, né, era assim, assim, assado, ou seja, o que mudou, né? Se a gente for pensar na lógica urbana, né, a sociedade contemporânea, moderna, sociedade digital, se a gente for pegar as últimas décadas, né, o que mudou nas relações humanas e o quanto isso também está impactando na escola, né? Quem tem filho aqui, ou quem lida com jovens, né, na escola ou em outros espaços sociais, na família, né, sabe o quanto essa geração tem outras demandas, tem outras relações sociais, e o quanto muitas coisas têm se perdido, né? Obviamente, se a gente pegar a nossa geração aqui, né, quem nasceu nos anos 70, 80, 90, temos uma galera dos anos 90 aqui, gente. Acreditem se quiser, né? Pessoal que é novinho de rede, novo de idade de rede. Mas e nos anos 2000 já, tem gente que nasceu nos anos 2000 também, uns RFs aí 900 e tanto, né? Um pessoal que nasceu nos anos 2000. Se a gente for fazer uns recortes por décadas, né? Mesmo quem nasceu nos anos 70, 80, que é o meu caso, né? Se a gente for pegar os mais velhos, eles vão trazer também referências, pô, vocês não viveram isso, a nossa época que, etc, 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 né? Obviamente a sociedade muda, mas quando a gente fala de oralidade, ela é uma coisa dotada do ser humano, de qualquer sociedade, né, de qualquer etnia, de qualquer país,
a relação da oralidade se forjou. E o quanto essa sociedade contemporânea, por N aspectos, tem perdido a experiência da troca. Então, eu acho que a contação de história, ela acaba sendo também uma possibilidade da gente avançar nessa troca de experiências que ela permite, e também da contribuição literária que está presente nela, né? Então, outro aspecto que a gente vai falar, a memória como função social, quanto é importante a memória, né? Que a gente pouco discute também, e o quanto ela é importante. Quando a gente discute literatura, memória e literatura, tem um diálogo muito grande ali, né? A literatura oral no Brasil, a corporeidade e a voz na contação de histórias, e, por fim, estratégias e recursos pedagógicos na arte de contar histórias. Então, vai ser bem rápido, né? Uma pena, né? Porque esse tema dá para a gente ficar dias e dias debatendo, aprofundando, mas muita coisa a gente também vai trabalhar nas horas assíncronas. Eu vou parar o compartilhamento por 1 minuto. Deixa eu voltar aqui pro... Gente, eu fico com essa angústia de falar Meet Teams, né? Até eu estou me confundindo. O Kelly, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa, por gentileza? Bom, então eu vou dar continuidade, que a Kelly estava com a mão levantada, achei que ela queria falar algo. Não, eu queria mesmo, é que é porque a Jaqueline estava na outra plataforma, mas aí demorou, eu acabei deslogando lá, porque estava entrando gente até agora. Mas aí agora eu desloguei lá, porque ela estava com o microfone aberto, eu não conseguia falar com as pessoas. Mas Não, daqui a pouco eu vou maravilha. entrar lá de novo. Agora eu saí do Meet. Espero que não chegue mais ninguém lá. Não, e pela quantidade de pessoas aqui, acho que estamos resolvidos, viu, Kelly? Tem Valeu, bastante gente obrigado. ouvinte aí. Não, Imagina, bom curso. Bom, não, e assim, gente, deixa eu até contextualizar novamente. Obrigado, viu, Kelly? A Kelly, coitada, não está nem em horário de trabalho, deu esse BO aqui, ela veio aqui ajudar também. Obrigado, viu, Kelly? Kelly trabalha comigo lá em SME, no projeto AEL, né? Trabalhamos juntos na frente. É verdade, eu nem me apresentei, gente. Desculpa, boa noite. Não, imagina. A correria foi tanta que eu cheguei, vi o desespero, eu falei, deixa eu apagar o incêndio aqui. Mas deu tudo certo, acho que a maioria conseguiu entrar. Deve ter alguém que ficou logado lá, mas já deve estar presente aqui também. E é importante que aqui está gravando, então depois dá para subir a gravação lá, né? Isso. Olha, tem uma ou duas professoras, né, falando da questão do som. Gente, eu já mexi em tudo aqui. Eu não sei, sinceramente, o que mais eu possa fazer para... Acho que pode ser a própria pessoa clicar no alto-falante e verificar se o próprio aplicativo dela não está no baixo, porque às vezes tem a opção de telefone e alto-falante, aí melhora um pouco se ela colocar na opção de alto-falante para ela própria, que aí melhora também. Obrigado, Kelly. Gente, eu não sou... Bom curso aí, gente. Está maravilhoso, hein? Aproveitem. E eu não sou grandes coisas para tecnologia, a Kelly domina muito mais que eu, e 90% das pessoas aqui também. Então, aliás, não à toa, estou falando, o problema da era digital, vocês veem que eu já estou, né, querendo avacalhar um pouco com as tecnologias. O André, quem teve problema para acessar, que demorou para conseguir entrar, fiquem tranquilos, a aula está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar a gravação, tá bom? Obrigado pela compreensão de vocês. E assim, tem muita gente aqui na turma também, porque a gente jogou nos grupos. Gente, deu problema, o link é esse, mas a gente sabe quem são os inscritos, né? E estávamos já no teto dos inscritos do curso, mas quem está aqui como ouvinte, felizmente o time está aceitando, né? Então são muito bem-vindos, né? Sempre são muito bem-vindos aqui. Eu parei de compartilhar, porque assim, só para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa muito muito urgente de eu ver aqui, mas felizmente foram só alguns problemas técnicos e alguns comentários, né, que foram colocados. Agora, eu acho que alguém compartilhou a tela. Bom, eu vou compartilhar com vocês novamente minha janela, que eu só queria mostrar aqui.
Compartilhar. Nesse caso, quando a pessoa compartilha, você compartilha, o compartilhamento cancela, isso. Isso. Apareceu para você. Ok, quando eu penso que você já foi, você está aí ainda, né? Obrigado. Eu estou aqui te ouvindo, né? O curso está bom, estou aproveitando, né? Já então aqui. Tá bom. Pô, valeu, Ken. Olha, gente, eu estou compartilhando com vocês só que a gente criou um drive, né, que nós vamos compartilhar com vocês depois, com o material do curso. Então, vai ter algumas leituras que a gente vai sugerir para vocês, algumas leituras complementares, e uma só que vai ser leitura que eu vou pedir, se possível, para vocês realizarem para o próximo encontro. Se quem não conseguir realizar para o próximo encontro, fica como uma leitura a ser realizada assim que possível, porque é um trecho do livro Arte da Palavra e da Escuta, da Regina Machado, né? Que aqui... aliás, peço desculpa uns grifos, né, porque eram grifos na hora que eu fui lendo, né, há um tempo atrás, mas ela vai discutir muito elementos que contribuem para a prática, para pensar na prática da contação de história. Ela é uma autora que vai contribuir muito nesse sentido. Mas vai ter um material aqui mais teórico, como um texto do Walter Benjamin, um texto do Ítalo Calvino, que eu vou citá-lo também na aula depois, um capítulo de um livro dele sobre visibilidade, né? Mas eu vou retomar esses temas, um texto do Rubem Alves, uns materiais da Rede, de 1900 e bolinha, né? Mas que falam sobre contação de história, né? E a importância... esse aqui é Narrativas Infantis no Jogo de Faz de Conta, que é um material de 2012, se eu não me engano, né? Da Rede. Um outro material, tem o Currículo de Educação Infantil, que a gente sempre coloca como material de compartilha, né? Tem um que é Leitura e Reconto, esses cadernos da Rede, né? Então, tem pouca bibliografia institucional sobre a contação de história. Então, as que tem, a gente compartilhou com vocês, os slides da aula, tem alguns materiais com dicas mesmo, uma coisa mais prática, de guia para contação de histórias. Esse aqui também é um material muito legal, Teia de Experiências, reflexões sobre a formação de contadores. Bom, então esse material a gente vai compartilhar depois para vocês, tá? E também no Google Sala de Aula a gente vai compartilhar, vai colocar depois as próximas atividades. Uma delas é um Google Forms, né, um formulário para a gente conhecer um pouquinho mais vocês. Eu já perguntei qual a referência de memória que vocês têm da experiência da oralidade, mas depois a gente vai perguntar sobre prática. Quem é contador de história, quem nunca realizou essa experiência, ou só realiza de vez em quando, para saber um pouquinho mais da prática de vocês. Vai ser um Forms bem curto, que aí no próximo encontro a gente retoma, e também outras atividades que nós vamos realizar. Então, agora eu vou, como a gente tem mais 50 minutos, né, vou voltar aqui para os slides, compartilhar, voltei. Como eu disse, né, no curso a gente vai trazer várias referências, citações e dicas de leitura, né, por que não, sobre o tema. Como eu falei, né, eu fui conseguindo compilar inúmeros autores que vão discutir a importância da oralidade e da contação de história, direta ou indiretamente. Um deles é o professor José Moraes, né, nesse livro, Arte de Ler. Ele tem um trecho que eu trouxe aqui que diz assim: o primeiro passo para a leitura é a audição de livros. A audição da leitura feita por outros tem uma tripla função: cognitiva, linguística e afetiva. Então, pensando nessa formação leitora, né, obviamente que quando o professor faz uma leitura mediada, essa oralidade vai estar presente também, né? E o quanto ela desenvolve elementos, né, na cognição, no repertório linguístico e no afeto, né? Quando a gente foi perguntar para vocês na atividade 1 lá no Google Sala de Aula sobre essas experiências que vocês têm, eu não tenho nenhuma dúvida o quanto essas experiências que vocês trouxeram formou vocês, trouxe aspectos da identidade de vocês para o que vocês fazem, inclusive, até hoje. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu lembro, inclusive, da Suelizinha. Aliás, eu sempre aproveito essa audiência qualificada, né? Como essa gravação depois vai para o YouTube, né? Eu sempre gosto de mandar um abraço para a Suelizinha. Ela sempre assiste depois as gravações, a Suelizinha que criou a El, né? E ela sempre contava, né? Quando trabalhava comigo lá em SME e nos cursos também, né? O quanto a família dela, né? A parte do pai dela, né? Os tios dela, eles vinham muito da tradição do cordel, né? Então, e aliás, o cordel, né?
a literatura de cordel, né, os grandes cordelistas, né, o quanto a oralidade foi importante para a transmissão e para a circulação dos cordéis, né? Vamos lembrar que boa parte do público que é apreciador de cordel ou eram ou são analfabetos ou semi-analfabetos, infelizmente, mas o quanto eles são apreciadores dessa arte, pela musicalidade, pela sonoridade, pelo tipo de versos, pela rima, né? Pela métrica, né, muito bem construída no cordel. Então a Sorizinha sempre falava que ela era apaixonada pelo cordel do Pavão Misterioso, na infância dela, que ela lembrava que o pai dela, os tios dela liam, né? Só para lembrar um exemplo de uma pessoa muito querida, né? Então, essa audição, ela contribui muito. Então, quando eu falo, eu estou realizando uma contação de história, ou estou fazendo uma mediação, não tenho nenhuma dúvida o quanto vocês estão contribuindo na herança formativa desses estudantes, dessas crianças que estão na escola. Outra autora, aliás, eu estou com o livro dela em mãos, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui, mas está aqui no slide, né? Um livro, a Cecília Meirelles, né? Grande poeta, grande escritora e uma grande educadora, né? Poucos estudam, né, essa faceta da Cecília Meirelles, né? Mas ela era uma grande intelectual da educação. Ela era professora formada na escola normal, uma normalista, e escreveu por muitos anos em jornais, né, sobre educação, os problemas educacionais, né? E a Cecília Meirelles, ela era também uma grande pesquisadora, uma grande folclorista, e ela chegou a fazer algumas conferências na década de 50 sobre a literatura no Brasil, né, os problemas da literatura infantil em especial. E ela era uma das autoras que gostava de... aliás, é uma discussão muito contemporânea, mas ela já fazia isso há 70 anos atrás, né? De falar que essa coisa de literatura infantil e literatura, como se fossem coisas opostas, não. Existe literatura. E muitas das obras que não foram pensadas para crianças são obras que as crianças gostam de ler, né? Então, ela não gostava dessa cisão, né? Literatura infantil uma coisa, literatura é outra, como se fosse algo menor a literatura infantil, né? Então, é uma discussão que hoje em dia a gente faz, e a Cecília Meirelles, nesse livro, ela já discutia isso, né? E ela tem, nesse livro, tem dois, eu vou escanear e vou compartilhar também no Drive, né? Mas tem 2 capítulos nesse livro. Um deles é da literatura oral à escrita, né? E o outro capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não marquei, né? Bom, agora aquele olhar panorâmico assim eu não estou achando, mas tem 2 capítulos que ela vai discutir a importância da contação de história e o quanto ela vai dizer que esses livros, né, o quanto essa oralidade, né, esses profissionais contadores de história, permanência da literatura oral, né, permanência da literatura oral. São 2 capítulos nos quais ela vai falar da importância da oralidade e da contação de história. Aliás, ela vai discutir o quanto, né, vários gêneros, né, que a gente trabalha e estão presentes na nossa cultura, como as lendas, os mitos, as fábulas, as parlendas, as cantigas, as adivinhas, os provérbios, os contos maravilhosos, né, que a gente hoje em dia usualmente chama de contos de fadas, eles só existem, só chegaram até nós graças à transmissão oral, né? Então, aquilo que a gente chama de folclore, né? Essa transmissão que vai passando de herança. Hoje em dia, boa parte dos pesquisadores pararam até de usar o termo folclore, é uma discussão para um outro momento, né? Porque se criou uma caricatura no folclore, né, muito equivocada, como se fosse uma coisa primitiva, né? Então, o folclore é aquela coisa que está lá nos ditos populares, mas não tem uma coisa muito científica, muito aprofundada, né? Então, hoje em dia, muitos preferem falar de cultura popular, que não tem essa conotação como algo inferior, né? Mas ela vai falar da importância dessa oralidade, dessa transmissão, e é curioso que, você vê, nos anos 50, ela vai discutir que muito estava se perdendo também, né, dessas tradições orais, né? Aí um excerto que eu trouxe da Cecília Meirelles, como eu disse, eu vou compartilhar depois esses 2 textos pequenos, porque eram pequenas conferências, né? Textos de 2, 3 páginas, né? E ela, de uma forma muito objetiva, consegue trazer boas reflexões, né, nesse livro, a Cecília Meirelles. Então, um excerto que eu trouxe desse livro diz assim: o gosto de contar é o idêntico ao de escrever, e os primeiros narradores são os antepassados anônimos de todos os escritores. Né? Olha como ela coloca a importância dessa transmissão oral.
O que ela vai dizer em outras palavras? Se não fosse essa tradição construída historicamente, ela própria, que era uma escritora de mão cheia, não seria quem ela era, né? Não seria essa grande narradora, essa grande escritora que ela foi, né? O quanto é importante a transmissão oral para a construção da experiência, para transmissão de saberes, para transmissão de valores, né? Bom, tem um documento, né, um grupo científico, né, do campo da leitura e da literatura, né, do CEALI, né, eles têm um glossário, né, um dicionário com conceitos do campo da leitura, da alfabetização, da escrita, né, e um desses conceitos é contação de história. Então, eu vou ver se eu consigo aumentar a tela para mim. Para vocês, eu sei que dá pelo quem está no celular e pelo computador dá para aumentar também, mas acho que eu já consegui aumentar aqui. Bom, eu vou ler rapidamente, se me permitem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Quem conseguiu só entrar depois, agradeço pela paciência, pela resiliência. E para quem teve dificuldade de oscilação, como eu disse, já está sendo gravada a aula, tá bom? Então, olha só, eu não vou ler todo o excerto, porque ele vai estar disponível depois, né? Mas para quem quer se aprofundar no assunto, a Maria Elísia de Araújo Grossi, né, da Universidade de Minas Gerais, ela vai destrinchar muito bem o que é a contação de história. É um texto pequeno, mas como o tempo é curto, eu vou ler só o início dele. Olha só, a contação de histórias é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas. Olha só, né? Aquele mito de que eu não sou contador de histórias, porque não, é muito complexo, tem gente que faz tão bem isso, a minha contação de história é sem graça. Eu só falo, eu só uso a voz, como se só usar a voz fosse pouco. Muito pelo contrário. Sabendo usar bem a voz, com sabedoria, com estratégias, com recursos, dá para fazer muita coisa. E não estou falando de fazer sons, não. Fazer som de bruxa, som de monstro. Não é isso. Eu estou falando a forma, a abordagem mesmo, né? A estética que você vai criando é que torna uma contação de história atrativa. Então, por qualquer pessoa que aprecia narrativas, e eu tenho certeza que quem está nesse curso, todos vamos gabaritar, 100% dos que estão presentes aqui são apreciadores da narrativa, né? Que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória. Olha só, isso aqui que é interessante, né? Tem a voz e memória. Aliás, né, quando a gente fala voz, obviamente a gente tá falando da expressão vocal, mas hoje em dia, né, a gente estava numa experiência semana retrasada num céu da Drepirituba, né, no qual teve uma apresentação em Libras, né? Então, quando a gente fala voz, a gente fala expressões, né, na verdade, né? Hoje em dia, não tem nem discussão sobre isso, né? O quanto que dá para se usar para além da voz, para quem não tem o recurso da voz, outras técnicas para transmitir sua sabedoria, né? E seus valores e suas narrativas, né? Então ela vai contextualizar que faz parte da tradição de vários povos, desde os mais antigos, narrativas orais passadas de geração a geração, num movimento incessante de recriação. Eu não estou sendo aqui, não vou ser aqui um saudosista, falando, bom mesmo, eram as contações de histórias de 100 anos, eu nem era nascido, né? Parece que, podem não acreditar, mas 100 anos atrás eu não era nascido, mas não é nesse sentido, lógico, né? A gente fala, poxa, mudou muito. Hoje em dia, os narradores, os contadores de histórias não são os mesmos de 30, 40, 50, 60 anos atrás. Mas, digamos assim, que tem elementos que a gente precisa sempre resgatar para que eles não se percam, né? Então, por isso que é importante que os professores, pensando que o professor é um mediador cultural, né, um mediador literário e cultural, o quanto eles também favorecem essa transmissão de experiências, de histórias que às vezes se perdem no caminho, né? Então, continuando. E a importância da memória, né? Quando a gente fala... É triste, né? Quando a gente pensa que uma pessoa falece, quantas coisas não vão deixar de existir, né, além da presença física daquela pessoa, né? Porque a memória da pessoa se esgota no momento que ela deixa de existir, né? E quantas pessoas que não transmitiram vivências dela, memórias delas, saberes que essa pessoa tinha, e se perde, tudo aquilo se perde, né? Claro que outras escrevem livros, deixam depoimentos,
criam outros mecanismos para deixar experiências para a posteridade, né? Mas a maioria das pessoas, né, que nos deixam, e essas histórias se perdem, né? Então, o quanto que a tradição milenar da narração, da transmissão dos saberes é importante, né? O contador de história cria imagens que ajudam a despertar as sensações e ativar nos ouvintes os sentidos, todos os sentidos, né, os 5 sentidos. Assim, suas narrativas são carregadas de emoção e repletas de elementos significativos, como gestos, ritmo, entonação, expressão facial, silêncios, né? Então, muito mais importante do que pensar em criar um personagem, se vestir, se caracterizar, criar vozes. Olha só, né? Pensar em gestos, em ritmos, em entonação, expressão facial, silêncio, tudo isso está presente no pacote ser humano, né? Não precisa de uma coisa performática para além daquilo. Claro que existem inúmeras possibilidades de elementos performáticos, né, artísticos. A gente ama eles, né? Na El, então, nem se fala o quanto a gente usa adereços, né? E eles contribuem muito na criação estética. Mas, quando a gente fala em contação de história, o elemento essencial é o ser humano, aquela pessoa que aprecia narrativas. Esses elementos proporcionam uma interação direta com o público e implicam improvisação e interpretação, né? É um elemento de interpretação a contação de história. Ela dialoga muito com o teatro. Aliás, mais adiante no curso, a gente vai falar um pouco do que aproxima as artes cênicas da contação de história e o que cada uma delas tem de identidade própria, né? Mas existem muitos elementos que se aproximam entre as duas estéticas, né? Bom, aí olha que interessante, né? Contar uma história é diferente de ler uma história. E na escola há espaço para as duas práticas. Então, o que eu falei antes, né? Aqui está respaldado pela professora Maria Elisa, né? Contar uma história é diferente de ler uma história. E na escola há espaço para as duas. O contador recria o conto junto com seu auditório. Ele conserva algumas partes do texto, mas modifica-o de acordo com a interação que estabelece com o público. E isso aqui é uma coisa que dialoga muito com o teatro, né? Porque também, quando a gente pensa no público, na plateia, né? Não existe uma quarta parede, a gente não está distante, eles não estão alheios, né? Uma peça se constrói também com o público. Contação de história, então, nem se fala. O contador de história, quando pisa no palco para fazer a contação, ele já sabe, ele já antevê tudo que vai acontecer, né? Com esse público aqui vai dar certo isso, eu vou ter um tempo diminuto, então eu vou fazer isso. Então, o público vai dando vida também para essa contação de história e para essa interpretação que o contador vai construir, né? O leitor de histórias empresta sua voz ao texto, respeitando a estrutura linguística da narrativa, bem como as escolhas lexicais do autor. Aliás, tem muitos professores que, às vezes, vão fazer uma leitura do livro e falar não sei se meus alunos vão entender essa palavra que o autor... Vou chutar um autor qualquer, aleatório, que a Angela Lago usou nesse livro. Não sei se... Eu vou trocar isso aqui. Não tem problema, né? Às vezes uma situação ou outra, mas quando o professor vai fazer a leitura mediada e fica recriando a história em vez de ler literalmente o que está ali, seria muito mais interessante ele pensar numa contação de história. Ele contar a história do livro, né? Da forma que ele acha mais interessante. Porém, não esquecer que os nossos grandes escritores, as grandes obras literárias, né? E a literatura infantil são grandes obras literárias. Temos grandes obras literárias infantis inúmeras na nossa rede, um monte de obras maravilhosas. O texto construído, a ilustração construída é uma arte estética e as crianças podem e devem ter acesso àquilo, né? É uma fruição muito grande, né? Então, é importante a leitura literal do que está no texto quando é feita uma mediação, né? Por fim, né? Não vou... Depois a gente vai compartilhar esse slide, esse material todo, né? Muitas vezes, a contação de histórias abre caminho para que muitas outras leituras do texto contado sejam feitas, né? Então, ela abre leque também de possibilidades para outros tipos de mediação, para outros tipos de histórias serem construídas e trabalhadas. Então, se eu parasse aqui, eu já falava, gente, é isso. Como é importante a contação de histórias, e ela pode e deve estar presente na escola, né? Eu já cheguei a ver palestras mesmo, em outros espaços, não foi na rede, né? Mas gente colocando hierarquias mesmo, né? Assim, não, tem a contação de história, né? Que aí
é uma coisa que pode acontecer, mas o importante mesmo é a leitura mediada, né? E os dois são importantes. Sabe aquelas falsas polêmicas que às vezes vão surgindo, que ninguém sabe de onde surgiu, ou então criando uma caricatura, como se contador de história fosse aquela pessoa que se fantasiou inteira, fez a voz de bruxa, né? E pode ser que sim, mas pode ser que não. A contação de história vai muito além disso. Então, nesse sentido, esse curso surgiu para descascar um pouco esses mitos, né, existentes sobre a contação de histórias e o que está por trás dessa arte milenar que a gente valoriza muito enquanto espaço público, que é a nossa rede, a nossa escola. O projeto AEL valoriza muito isso, né? Então, para nós, esse tema era muito importante. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dos slides. Sim. Agora, olha que interessante. Quando eu falei que não existe tanta bibliografia sobre o tema, né? Um dos primeiros, a Cecília Meirelles escreveu nos anos 50, como eu tinha dito, né? Outro autor que foi escrever há muito tempo atrás sobre o tema é o Malbataan, né? Esqueci, eu não vou lembrar o nome inteiro dele, mas o Júlio César, né? Inclusive, nós temos uma escola da Drey Itaquera, né, na rede, que é o nome do Malbataan, né? O Malbataan era o pseudônimo dele. O Malbataan é interessante que ele é um autor que pesquisou muito as tradições milenares mesmo, né? A tradição asiática das contações de história, dos contos maravilhosos, as histórias da Sherazade, Mil e Uma Noites, né? Ele trouxe para o Brasil muitas dessas histórias, e olha que interessante também, né? Mil e Uma Noites é um exemplo muito simbólico nesse sentido, né? Obras que foram a Sherazade, né? Guardando a transmissão oral, e essas histórias chegando mais de 1000 anos depois, ao acesso de novos leitores, de novos apreciadores literários, né? E o Malbataan era um desses autores, desses intelectuais, que se preocupava muito com essas tradições literárias, né? E ele chegou a escrever um livro, né? Aqui está uma edição bem antiga, eu comprei num sebo o livro, está bem desgastado o meu exemplar desse livro, né? Que não tem edições mais recentes, né? Um livro já dos anos 50 também, A Arte de Ler e Contar Histórias. Então, ele vai dizer assim, nessa obra já bem antiga, né? A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem histórias com prazer. Uma vez que essas histórias sejam interessantes, tenham vida e possam cativar a atenção. A história narrada, lida, filmada, dramatizada, circula em todos os meridianos, vive em todos os climas. Não existe povo algum que não se orgulhe de suas histórias, de suas lendas e seus contos característicos. É a lenda a expressão mais delicada da literatura popular. O homem pela estrada atraente dos contos e histórias procura evadir-se da vulgaridade cotidiana, embelezando a vida com uma sonhadora espiritualidade. Decorre daí a importância das histórias, né? E aí, né, pensando que essa ideia de transmissão não se modifica, o papel social dessa ideia da oralidade se mantém, né? Ele vai discutir muito nesse livro, o Malbataan. E aí, esse epígrafe, esse trecho que eu trouxe dele, né, você vê que ele fala da ideia de, inclusive, da espiritualidade, né? Se a gente for pegar os nossos povos indígenas do país, né, os povos originários, né, o quanto estava a sabedoria deles também, né, nas transmissões, nas lendas, nas conversas dos indígenas mais velhos com os indígenas mais novos, né, o quanto estava presente também uma ideia ritualística, né, presente nessa ideia da transmissão oral. Isso é muito bonito, isso é muito vivo. Bom, vamos lá. Outra autora que vai discutir também esse tema, né? Então, estou passando um leque de opções rapidamente, né? Autores que vão se aprofundar no tema, para quem quiser se aprofundar mais ainda, né? Ter mais elementos sobre o tema. A Maria de Lourdes Patrini, ela tem um livro chamado Renovação do Conto, Emergência de uma Prática Oral, né? Quando a gente vai discutir os contos encantadores, os contos de fadas, né? Eles também vão ter inúmeras versões, então vão ter as versões do Charles Perrault, dos irmãos Grimm, tem as versões do Hans Christian Andersen, principalmente, essas três matrizes, né, de coleta, de transmissão que chegaram a nós, né? Então, ela vai discutir um pouco esses clássicos e também
essa renovação, né? Pensando na sociedade contemporânea, a ressignificação dos contos, a forma como eles foram se apropriando no século XX, né? Para as famílias burguesas, né? Nas sociedades urbanas, né? Alguns contos foram deixados de lado, outros foram criados outras versões, né? Bom, ela vai discutir nesse livro, além dessa discussão do conto, as necessidades do contador contemporâneo. Então, ela escreve que exige uma passagem pelo texto antes de viver no ato de contar. O contador contemporâneo, oriundo de diferentes meios sociais, políticos e estéticos, conhece as suas práticas culturais. Ele é um leitor antes de ser um intérprete. Então, isso aqui é um elemento importante também, né? Eu falei um pouquinho anteriormente da ideia do intérprete, né? Que está dentro da pessoa tudo que ele precisa para ser um contador de história. A gente quer que vocês sejam contadores de histórias na escola, em outros espaços sociais, né? Mas, antes de tudo, tem que ter repertório, né? Tem que ser um leitor. Né? Isso é inegociável, né? Ser uma pessoa que escuta também, óbvio, né? A gente aprende muito com essa sabedoria que a gente vai conhecendo, sendo transmitida pelos mais velhos, por outras pessoas, mas ser um leitor para ter repertório, para construir sua marca, né? Sua identidade, seu repertório, suas elaborações, né? Bom, outra autora, essa já também mais contemporânea, a Regina Machado, ela tem um livro maravilhoso, que é esse aqui, ó, Arte da Palavra e da Escuta, e é ela que eu vou sugerir para o próximo encontro a leitura de um capítulo, pequeno capítulo, aqueles que puderem, né? Para a gente conversar um pouquinho mais. Espero que com a plataforma funcionando da melhor forma, né? Todo mundo participando ativamente do encontro, mas gente, peço desculpa de eu não estar conseguindo ler o chat, né? Eu vi que, por exemplo, a Amanda colocou várias mensagens aqui, mas o chat também não serve só para eu ficar lendo vocês, serve para vocês se lerem também, debaterem, né? Então, só peço desculpa, mas depois eu vou retomar as mensagens, como eu estou... Hoje está um dia muito complicado aqui, né? E eu estou tentando ser rápido com os slides, então peço desculpa por... Não pense que eu estou ignorando as mensagens de vocês. A Regina Machado trouxe duas citações dela, né? Uma delas é: ler não é melhor do que contar oralmente, que também não é melhor que ler. Ambas as ações requerem a presença do narrador. Ou seja, volto de novo àquela discussão. Não vamos criar essa falsa polêmica que uma coisa é mais importante que a outra, que uma coisa é chata, que uma coisa é menos importante do que a outra. Ler e contar oralmente são fundamentais ambas. Ler ou cantar podem ser igualmente monótonas, se não há o efeito significativo para os ouvintes. Então, da mesma forma, eu posso estar com o livro mais legal do mundo, o Alexandre Rampaz, olha que maravilhoso esse livro. Eu estou com o Alexandre Rampaz na cabeça, porque hoje cedo eu estava numa formação na Adri Campo Limpo, na qual a Elaine, né, inclusive uma maravilhosa contadora de história, né, ela trouxe, né, apresentou um livro dele, né? Então, posso estar com o livro do Rampazzo, ou qualquer outro autor, né, da Eva Furnari, do Pedro Bandeira, etc, etc, né? Pode ser um livro maravilhoso que for, com pop-up, com não sei o quê, com final inusitado. O livro pode ser o que for. Se não for... se esse mediador não tiver um cuidado com o seu público, vai ser monótono do mesmo jeito. Pode ser a contação de história, pode ser a leitura de um livro, né? Então, se as pessoas que contam, se a pessoa que conta não estiver presente na história, propondo vivacidade e um certo ritmo durante a narração. Então, se não tiver um ritmo, uma vivacidade, a presença de corpo e alma dessa pessoa, nada vai fazer sentido, né? O importante é alterar as duas possibilidades, ler e contar. Assim, você poderá ir ampliando as formas de escuta e de percepção. Olha só que interessante, né? Quando a Regina Machado fala alterar, e aí eu também trago aquela terceira, né? Contato direto com o livro. Leitura individual, leitura silenciosa, empréstimo de livros, ou só vasculhar os livros para ter contato, materialidade do livro, né? Mas o ler e o contato serem alterados, né? Alternados. E isso permite a escuta e a percepção. Então, quando a gente pensa
construção afetiva, acolhedora, das experiências com as crianças, com os estudantes, o quanto a gente não capta, né, essas vivências que nós vamos tendo ao longo do ano com eles na rotina, né, na contação de história. Quando a criança quer participar da contação de história, faz comentários, no final da história, quando abre para conversa, ou mesmo na leitura. Ambas permitem isso, a escuta e a percepção. É justamente nesse instante que o narrar histórias é democrático, no momento que o narrador não descreve a personagem, a cena, e não descrevendo, permite a todos os ouvintes recriarem a sua própria história a partir daquela contada pelo narrador, que sugeriu, mas não dramatizou, não entregou. A intenção narrativa é propiciar perguntas para as pessoas e não desculpa pelos erros de digitação só, e não respostas que chegam ao fim. Então, olha que interessante também, né? Pensar que o narrador ele vai entregar muita coisa, mas o que ele mais vai entregar é a criatividade, perguntas que desenvolvem as respostas. Né? Olha quanto é cognitivo isso, né? Nessa forma de narrativa. Então, ela até coloca aqui que não é dramatização, né? Porque dramatização, obviamente, alguns elementos ficam mais óbvios. A escuta permite muito mais pelos indícios na fala do narrador, né? Para que a pessoa vai elaborando mentalmente aquela construção da história. Isso é incrível, né? Bom, literatura oral no Brasil, um tópico rápido. Trouxe para isso o grande Luiz da Câmara Cascudo, né? Um grande pesquisador brasileiro, um grande folclorista, antropólogo, intelectual. Ele escreveu esse livro, né? Sobre a importância da oralidade, as tradições orais no país. Ele vai discutir elementos característicos do folclore, a antiguidade. Então, quais são os elementos presentes no folclore, né? A antiguidade, a persistência, o anonimato, porque, claro, vai de pessoa, em geração a geração, de pessoa a pessoa, vai se ressignificando, vai mudando algumas coisas e vai perdendo uma autoria. Não tem a pessoa que criou. Vamos pegar uma Parleida, lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Não vai ter lá um autor, o compositor dessa melodia, bela melodia, inclusive, né? Melodia e letra, né? Infelizmente não tem, né? Não é do Vinícius de Moraes, o lá em cima do piano, porque tem essa presença do anonimato, que vai se construindo, né, historicamente, até entre um país e outro, entre populações, entre essa troca de experiências, a circulação de ideias, né? A presença da oralidade e da memória coletiva. Então, são todos elementos característicos do folclore que a gente vai encontrar presentes na oralidade e também na contação de história. O Câmara Cascudo, aliás, eu cito ele, mas nós sabemos que temos inúmeros outros grandes pesquisadores do folclore no país, né? O Silvio Romero, o próprio Mário de Andrade, algumas mulheres, inclusive a Inesita Barroso, né? A gente lembra muito da Inesita Barroso, cantora, mas ela era uma pessoa que recolhia muitas tradições orais, né? Canções, cantigas, e depois ela virou apresentadora de televisão, Viola Minha Viola, e ela trazia muito essa tradição no programa dela. Ela era uma grande artista, né? A Inesita Barroso. A Ruth Guimarães, que é um grande nome, uma escritora negra, foi uma grande pesquisadora das culturas populares do interior de São Paulo, né? Alguns exemplos, né, de grandes pesquisadores do folclore, entre outros tantos que poderíamos citar. E o Câmara Cascudo é um cara que publicou muito sobre o tema, né? Então a gente sempre remete a ele, porque realmente era um grande pesquisador. E aí, quando ele vai falar sobre essa questão da oralidade, ele coloca, aqui eu coloquei, né, essas possibilidades que ele vai colocando, né, no livro, né? Parlente, aqui, ó, rondas, tradição, provérbios, folguedos, os mamulengos. Então, quanto essa tradição popular que vai estar presente nos rincões do país, né, nas pequenas cidades, no interior, mas que nas grandes metrópoles vão se perdendo essas tradições, né? Muito dessas tradições. E quanto se perde, né? E aí eu volto no J. Borges, né, que foi a atividade inicial do curso, né? O quanto se perde dessa tradição oral também, dessa transmissão de geração para geração, de muitos dos elementos da memória, da experiência, da imaginação, da tradição, da oralidade. E aí eu pergunto, será que a escola não deve ser um espaço também para a gente retomar essas tradições, essa memória, essas experiências, né?
E não precisa ser datas festivas, não precisa ser uma vez por ano, pode ser ao longo do ano, em projetos, em ações, em mediações literárias, né? Então, provavelmente, né, a gente vai colocar uma outra atividade depois no Classrooms, dentro disso que o Câmara Cascudo traz aqui, tá bom? Para vocês, se possível, né, nesse prazo curto do nosso curso, explorarem um pouco alguma dessas tradições folclóricas, né, do que o Câmara Cascudo traz. Outro autor, como eu disse, né, inicialmente eu ia trazer um pouco alguns autores, né, o leque, né, gente, tudo que eu estou falando aqui foi bebido dessas fontes, digamos assim, né? Então, hoje era um pouquinho esse sentido, porque no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais de práticas, né? O Walter Ong, né, um autor também contemporâneo, ele tem um livro chamado Oralidade e Cultura Escrita. Então, só tem um trechinho dele aqui que diz assim: a palavra escrita está ali, quase como objeto, palpável, passam de som para a imagem. Então, olha, e isso é muito rico também o que ele fala, porque o tema do curso é oralidade, óbvio, mas olha que interessante, né? A palavra escrita é quase como um objeto palpável, passam do som para a imagem. Já a palavra dita, ao contrário, é fugaz, só existe no momento em que uma voz a produz. Então, ela é muito efêmera, é fugaz, né? E o quanto, se ela não existir, o quanto se perde de experiências, né? Felizmente, a palavra escrita está ali. Pode ser compartilhada, pode ser xerocada, pode ser reimpressa, pode circular de diferentes formas. Mas a palavra dita, ela se perde se a gente não desenvolver a tradição oral, né? A tradição oral não tem mais resíduos ou depósitos. Quando uma história oral não está sendo narrada, tudo o que dela subsiste é o seu potencial de ser narrada por certos seres humanos. Então, precisamos de contadores de histórias, né? Ele não diz isso, mas podemos concluir. Bom, outro elemento fundamental é a ideia de memória. A memória como função social. Aí, uma autora incrível para discutir esse tema é a Ecléa Bose. Ela tem um livro que é um calhamação de 600 páginas, né? Que é um livro chamado Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. Como uma bela pesquisadora e antropóloga, ela entrevistou inúmeros idosos, né, para captar memórias deles, a experiência da memória e a função social dessa memória, o quanto se tem de tradições, de fatos narrados por pessoas. Então, ela entrevistou inúmeras pessoas na construção desse livro e construiu uma tese sobre a importância da memória, né? Deixa eu retomar aqui. Olha aqui, ó, ainda bem que eu voltei para o chat, viu? A Edna citou Rolando Boldrin, né? Que eu também era outro grande apreciador e divulgador da cultura popular, né? No Senhor Brasil, nos anos 80 também, no programa dele lá, o Bem Brasil. Grande artista, né? Um cantor e divulgador, né? Bom, gente, eu peço de novo, desculpa, não está conseguindo ver as mensagens aqui. A Érica falou que a leitura deve fazer parte da rotina. A leitura, é isso que a gente falou no início da aula, Érica, da importância da leitura estar presente na rotina e diferentes formas de expressão literária, como a contação de história e o acesso aos livros, direto. Né? Momentos que a criança tem o contato direto com o livro. Então, eles deveriam todos esses estarem presentes na cultura da escola e dentro da rotina dos educadores, né? Ó, que a Amanda está citando Castelo Rá-Tim-Bum. Eu coloquei mais para frente algumas referências que a gente acaba tendo de memória, de contação de história, e aí vai passar por isso ainda, viu, Amanda, também. Bom, rapidamente, né, a Ecléa Bose vai trazer duas citações também. Ela diz assim: por que decaiu a arte de contar histórias? Talvez porque tenha decaído a arte de trocar experiências. A experiência que passa de boca em boca e que o mundo da técnica desorienta. Olha que ela escreveu em 94 isso, hein, gente? A guerra, a burocracia, a tecnologia desmentem cada dia o bom senso do cidadão. E aí, sobre essa ideia do conceito de experiência, ela vai dizer que, em um outro momento, né, uma outra página do livro, hoje não há mais conselhos nem para nós, nem para os outros. Na época da informação,
a busca da sabedoria perde as forças. Foi substituída pela opinião. Meu Deus, e ela não viveu para escrever sobre a era das redes sociais, né? Você vê que isso aqui é muito sintomático, né, o que ela está dizendo, né? Ao invés dos conselhos e da informação, a gente está na era da opinião, né? Isso é porque ela não viveu os Twitters da vida e etc., né? Por que despregar com esforço a verdade das coisas? Se tudo é relativo e cada um fica com a sua opinião. Isso também deriva das relações de produção que expulsaram o conselho do âmbito do falar vivo. A arte da narração não está confinada nos livros. Seu veio épico é oral. O narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma em experiência dos que os escutam. Isso é muito bonito, né? Pensar, né, nesse trecho que ela traz essa ideia da experiência, porque, de fato, primeiro, nós somos educadores e lidamos com um público, um outro público que não teve o acesso aos bens culturais, o acesso aos meios formativos, ou ainda não tiveram, claro, que nós tivemos, né? Então, a gente tem uma herança que ela de vivências, além de tudo, não só formativa, mas das vivências, que a gente pode e deve herdar e transmitir. E a arte na narração permite isso, né? Sem a gente perceber, e não é dizer que as histórias têm que ter moral. Não é nada disso que a Cléa Bose está dizendo aqui, né? Porque a gente teve por uma época, né, a literatura infantil, infanto-juvenil, que tinha uma tendência que os livros sempre tinham que trazer uma moral da história, que tinha que ter um ensinamento, que tinha que ter valores presentes, que tinha o bom e o mal, e a gente tinha que caminhar pelo lado do bom, né? Não é nada disso. Quando ela fala de expressar sabedoria e trazer conselhos e ensinamentos, isso está incutido numa boa narração de história. Não precisa ficar trazendo uma moral, trazendo caminhos. É a herança da oralidade que ela, por si só, permite tudo isso, né? Pela escuta. O fato de uma pessoa estar escutando a outra, tudo isso, todos esses valores, né, do conselho, da sabedoria já está presente, né? Bom, eu acho que é por fim, a última citação, né, mas não menos importante, outro livro incrível, né, O Ofício do Contador de Histórias, né, da Matos e do Soares, eles vão dizer que os contos populares são próprios da cultura oral, enquanto os contos da literatura são próprios da cultura escrita, ok? Esses dois modelos de cultura designam duas formas distintas de comunicação linguística. Sendo assim, os tipos de contos que produzem também terão características distintas. Enraizando na oralidade, o conto popular tem a sua base de comunicação, a percepção auditiva da linguagem, enquanto o literário, enraizando-se na escrita, tem na sua base de comunicação a percepção visual da mensagem. Então, a gente pode pensar o que com isso? Que palavras permitem imagens, a voz é presente no estatuto de um corpo, e o contador é um leitor antes de ser um intérprete. Então, sintetizando um pouco o que está sendo dito, né? A contação de história não vai produzir as imagens presentes na experiência da leitura de um texto escrito, mas ela vai permitir uma fabulação, uma imaginação, um devaneio, inclusive, né, que nenhuma outra experiência pode permitir. O teatro não pode permitir isso, o cinema não permite isso, a leitura, de certa forma, permite isso, porque a gente também vai imaginando aquilo que está escrito, só que é de um outro processo cognitivo, né? A oralidade, a escuta, a gente vai criar de uma outra forma as relações. Eu vou dar um exemplo que nem é contação de história nesse caso. Quando a gente, tenho certeza que todos aqui tiveram fases da vida que eram, eu digo até, parece que é uma coisa do passado, né? Mas se perdeu um pouco também essa tradição, né? De escutar rádio, ouvir o rádio, né? Claro, a maioria aqui tem carro, liga o rádio no carro, as músicas, etc. e tal, mas eu digo muito mais as experiências orais, né, da escuta do rádio, e mesmo as rádios que tocam música, né? Tem um narrador que vai lá, boa tarde, né? Vamos ouvir a música que foi pedida pelo ouvinte e tal. A gente cria uma imaginação de como que é o estúdio onde está aquela pessoa, como é aquele radialista, a gente imagina, esse cara parece que é assim, assado, a gente vai imaginando, cria uma fantasia na qual aquela pessoa é daquele jeito.
Até o dia que hoje em dia a gente joga na internet e descobre como que é essa pessoa. Mas antigamente, né, tinha aquele vozeirão, as mulheres achavam que a radionovela, né, que era o galã, né, da radionovela, às vezes era um senhor de idade já, que tinha uma bela voz, né? Mas o quanto a oralidade, né, eu peguei o exemplo do rádio, permite a gente criar contextos de imaginação. Imagine, então, uma contação de história, que tem enredo, que tem personagens, que tem espaços, que tem ações acontecendo, o quanto a gente vai construindo na nossa imaginação tudo isso, né? E o quanto é importante trabalhar a nossa imaginação ao invés de ter tudo posto, tudo dado, como acontece na era digital, na era da informação, na era do consumo, né? Por fim, não vou mais passar disso, né, para hoje. Eu tinha citado, né, que no material que nós vamos disponibilizar para vocês tem um texto do Ítalo Calvino, um grande intelectual, né, o Ítalo Calvino. Ele escreveu um livro, o seu último livro, inclusive, né, que é o 6 Propostas para o Próximo Milênio. É um livro sobre literatura. E quais eram essas 6 propostas que ele traz no livro? Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. Mas aí o triste dessa história toda é que ele não escreveu o 6º, né? Na verdade, o livro só tem 5 propostas porque ele acabou falecendo e não fez a última conferência da última proposta para o novo milênio. Só que aí eu trouxe para vocês como uma leitura complementar o saber número 4, que é o de visibilidade. E aí o livro mesmo diz, né, que a visibilidade na literatura significa a capacidade de tornar o mundo ficcional acessível e compreensível para o leitor, permitindo que ele se identifique com os personagens e com as situações. Então é um texto muito legal, porque ele vai falar muito da ideia da imaginação, do como o nosso cérebro e como o ser humano tem esse milagre da natureza, né, de conseguir construir elementos, né, a partir do que está posto, né, numa história, numa oralidade. Então, ele vai, nesse texto, ele vai falar um pouco sobre a ideia da literatura oral, né, que ela está presente em provérbios, adivinhações, contos, etc., brinquedos cantados, cantigas de niná, como os acalantos, etc., né? E a literatura oral, ela permite, né, quem conserva são os guardiões das sabedorias das culturas não letradas, a memória coletiva da comunidade, o estado de devaneio, a imaginação criadora, o envolvimento do ouvinte no processo criativo, e aí ele usa um termo muito legal, que é o cinema mental da imaginação. Então, por mais que a leitura escrita, a obra literária permita isso, a contação de história vai desenvolver de uma outra forma esse cinema mental da imaginação na cabecinha das crianças, dos jovens, dos adultos, dos bebês, quando a gente trabalha com essa oralidade, tá bom? Bom, aqui eu vou parar, né? Estamos faltando 5 minutos para a aula. Outra autora muito legal também que vai discutir o tema é a Bia Bedran, mas aí eu volto no próximo encontro, porque aí nós vamos discutir um pouco a crise. Eu vou voltar lá no slide inicial, quando a gente estava sobre o conteúdo. Espera aí. Aqui, né? A gente já passou rapidamente algum desses elementos, né? Mas, no próximo encontro, a gente vai discutir um pouco essa ideia da crise da narração na sociedade contemporânea, alguns autores que vão discutir um pouco sobre isso, e essa ideia da arte de contar histórias na escola, estratégias e recursos pedagógicos. Aí a gente vai entrar um pouquinho nas práticas, e aí eu vou querer ouvir vocês também, e mais importante do que isso, deixa eu parar de compartilhar, e muito mais importante do que isso, para nós, saber o que vocês trazem de elementos. Por isso que eu vou criar um forms, pedir para vocês falarem um pouquinho das práticas, das experiências de vocês no Classic, vou colocar nos próximos dias. Mas eu vou trazer também uma professora, uma querida amiga, para abrir o encontro com uma contação de história. Vamos ter uma vivência de contação de história, né? Seria uma contradição desse curso não ter isso. Mais uma vez, agora eu vou, antes de terminar o encontro, eu só vou... Espera aí. Eu vou parar a gravação.